Você já se perguntou por quê? Mesmo após tudo que ele fez, ainda é você quem sente culpa, porque os monstros nunca carregam os próprios pecados. Há forças ocultas por trás de cada silêncio dele, de cada frase que corta como lâmina, de cada sorriso que esconde veneno. Mas e se eu te dissesse que a mente desse tipo de predador não é invencível? Que dentro da escuridão onde ele reina existe uma falha, um ponto cego. Algo que ele teme mais do que ser descoberto. Ser desmascarado por quem aprendeu a enxergar, além da máscara. Carl Jung nos alertou: aquilo que não enfrentamos em nosso interior nos devora por fora. E o narcisista psicopata vive disso, de devorar você lentamente, sorrindo, enquanto suga cada centelha da sua identidade. Mas o que acontece quando a presa desperta? Quando a sombra que ele projeta encontra um espelho que o faz recuar. Existe um conhecimento tão profundo, tão antigo, que não foi feito para ser dito em voz alta, porque uma vez revelado, nada mais permanece no lugar. Você sente isso? A inquietação no peito, o frio na espinha, a intuição gritando que algo está prestes a ser desenterrado? Não é paranoia, é o seu inconsciente tentando lhe avisar. Ele não vai mudar, mas você pode. Só que antes, você precisa entender os símbolos que controlam esse jogo. Porque o narcisista não tem medo da verdade. Ele tem pavor de quem compreende os códigos que sustentam suas manipulações. E é sobre isso que este vídeo vai tocar. Na estrutura invisível que rege a alma de quem manipula. Mas cuidado, porque há um preço por enxergar demais. Há quem diga que, uma vez que se veja o rosto real do manipulador, você nunca mais conseguirá fingir que não viu. O problema é que muita gente prefere continuar cega, por medo do que descobriria, se abrisse os olhos. E agora eu te pergunto, você está preparado para ouvir o que nunca foi dito? Para tocar o núcleo da dor com as próprias mãos e virar o jogo sem levantar a voz? Não se trata apenas de estratégias, trata-se de reescrever o próprio enredo que ele tentou escrever por você. O que começa como curiosidade pode se transformar em libertação, mas só para aqueles que ousarem seguir até o fim. Há um segredo sendo revelado, fragmento por fragmento, símbolo por símbolo. E a cada segundo que você permanece aqui, mais perto chega da verdade que ele jurou que você jamais descobriria. Não avance por impulso, avance com consciência, porque uma vez que cruzar essa linha, não haverá mais volta. Há um momento em que a dor deixa de gritar e passa a sussurrar. E é nesse silêncio desconfortável que os verdadeiros traumas se escondem. Porque nem toda ferida sangra por fora. Algumas se camuflam em olhares que já não brilham, em gargalhadas que parecem ensaiadas, em corpos que seguem vivendo, mas cujas almas já foram sequestradas. Quantas vezes você olhou no espelho e sentiu que havia algo de errado, mas não conseguia nomear? Jung chamaria isso de inconsciente, tentando emergir. E talvez agora, neste exato instante, ele esteja tentando falar com você de novo. É difícil admitir, mas parte sua ainda espera por um pedido de desculpas que nunca virá. Como se houvesse alguma lógica em esperar arrependimento de quem se alimenta do seu colapso. Mas por que fazemos isso? Por que oferecemos as partes mais sensíveis do nosso ser àqueles que só sabem despedaçar? Carl Jung dizia que aquilo que amamos nos transforma, mas também nos destrói quando projetamos sobre o outro aquilo que falta em nós. E você projetou esperança, empatia, redenção. Mas ele só refletiu o próprio abismo. A mente do narcisista psicopata opera em outro ritmo. Não há empatia, não há arrependimento, há cálculo, manipulação, simulação. E mesmo assim, você se questiona se o problema não é seu. Quantas noites você passou repassando diálogos, tentando encontrar o ponto onde tudo desandou?
como se bastasse mudar uma palavra para salvar a história. Mas não havia história. Havia roteiro, e você nunca foi o autor, apenas o personagem, que mais sofria, mais se doava, mais sangrava em silêncio. Quantos gritos você engoliu só para manter a paz que nunca existiu? Há uma verdade amarga aqui, e talvez seja ela que esteja doendo agora, porque no fundo você sabia. Sempre soube. O olhar dele não mentia, o toque não acolhia, as palavras vinham sempre com pontas escondidas. Mas você quis acreditar, porque o inconsciente tem pressa de amar aquilo que se parece com o que foi perdido na infância. Carl Jung nos mostrou isso, que tudo aquilo que não é consciente se repete como destino. Você está repetindo, mas pode parar. Não para punir, não para vencer, mas para quebrar o ciclo que prende sua alma. Há uma diferença brutal entre quem te fere e quem sente culpa. E é nesse abismo que você foi deixado, em um lugar onde tudo o que você sente é constantemente invalidado, onde suas lágrimas são exagero, sua dor é drama, sua intuição é paranoia. Mas e se eu te dissesse que há um método para inverter esse jogo sem tocar no campo da vingança? Um caminho silencioso, quase invisível, que não ataca, mas expõe. E diante da exposição, até o mais frio dos manipuladores se contorce, porque a luz não confronta o narcisista com palavras, confronta com reflexo. Você nunca foi fraco, nunca foi burro, nunca foi submisso. Você estava hipnotizado, e essa hipnose tem nome: projeção arquetípica. Jung chamava isso de sombra não integrada, aquilo que, não sendo reconhecido em nós, passa a viver nos outros. Você projetou sua própria dor nele, e agora carrega não só suas feridas, mas também a culpa de não ter se protegido. Mas não é tarde. O despertar dói sim, mas também limpa. E essa limpeza começa quando você enxerga o que sempre esteve ali. Ele nunca foi o que dizia ser. Há um ritual de libertação silenciosa acontecendo agora, enquanto você escuta. Não exige gritos, nem confrontos dramáticos, apenas presença, presença diante do que você ignorou por tempo demais. E nesse estado de presença nasce um novo tipo de poder, um que não precisa de validação nem de revanche. Porque quando o narcisista percebe que não te atinge mais, que suas palavras já não moldam seus dias, que seu olhar já não tem peso, é aí que o arrependimento o visita. Não porque ele mudou, mas porque perdeu o controle. E para ele, isso é imperdoável. Você está prestes a acessar uma linguagem que o manipulador não compreende, a linguagem da autoconsciência. E não há golpe mais devastador para um narcisista do que ser ignorado por quem aprendeu a se amar. Porque o que ele mais teme não é sua raiva, é sua ausência. É perceber que não vive mais dentro da sua mente, que não dita mais suas escolhas, que não ocupa mais seu inconsciente. Esse é o verdadeiro arrependimento dele, não poder mais habitar o espaço que roubou de você. E é exatamente esse espaço que vamos resgatar agora. Se você chegou até aqui, é porque sabe que algo dentro de você já começou a mudar. Talvez seja uma voz interna, aquela que você calou por tanto tempo, mas que agora, finalmente, está começando a gritar por liberdade. O que você ouviu até agora foi só o começo. Existe um caminho ainda mais profundo. Uma virada interna que pode mudar completamente a forma como você lida com o narcisista e com você mesmo. Por isso, eu preparei um material especial, um livro digital chamado Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra. A Psicologia Inversa Revelada. Esse não é um manual comum, é um mapa psicológico, uma sequência de estratégias emocionais, construídas para você inverter o jogo, sem precisar gritar, sem precisar explicar, apenas agindo de forma invisível, mas devastadora.
Se você sentiu no peito, se durante esse vídeo você percebeu que está na hora de parar de sofrer em silêncio, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. É lá que eu deixei o link. Mas atenção, esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo. Já tem muita gente baixando e quando sair do ar, eu não sei quando vai voltar. Se esse vídeo mexeu com você, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, vai lá, baixe o livro e quando terminar, volta aqui e comenta. Eu acordei. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é desse primeiro passo para sair da prisão emocional e nunca mais voltar. E então, quando tudo parecia se acalmar, quando você acreditava que finalmente havia entendido o jogo, ele volta. Não com flores, não com pedidos, mas com a mesma habilidade que sempre o definiu, manipular pela ausência. É nesse retorno cíclico, disfarçado de saudade, que mora o segundo golpe. Não o que você vai aplicar, mas o que precisa. Entender antes de virar o tabuleiro. Porque há um erro que todos cometem: tentar punir o narcisista com palavras. Jung já dizia que o inconsciente não se transforma com argumentos racionais. Ele se transforma com símbolos. E o símbolo mais perturbador para o narcisista é ser esquecido. O segundo golpe psicológico é silencioso, quase imperceptível, mas quando bem usado, é como uma lâmina afiada na alma de quem só entende a linguagem do controle. É quando você desaparece sem explicação, sem mensagem, sem espetáculo. Quando não há despedida, não há drama, não há mais o reflexo que alimentava o ego dele. Esse golpe não agride, ele desintegra, porque o que o narcisista mais teme não é sua raiva, é sua indiferença, o silêncio que não responde, a ausência que não implora, a presença que deixou de existir sem precisar anunciar. E você pode estar se perguntando, mas como aplicar esse golpe, se eu ainda sinto tudo? Se meu peito ainda pulsa com dúvidas, se minha mente ainda volta para ele sem permissão? E eu te respondo, você não precisa estar pronto, precisa apenas estar consciente. Jung afirmava que o processo de individuação começa quando paramos de negar o que sentimos e começamos a observar. Observar sem apego, sem justificar, sem mergulhar de novo na lama emocional. É nesse espaço entre o impulso e a ação que nasce o poder do segundo golpe. Ele não está em um gesto, está em um estado. Você precisa entender. O narcisista psicopata vive da reação. Ele planta a dúvida para colher sua resposta. Ele desaparece para ver se você o procura. Ele te ignora para testar sua dor. E toda vez que você responde, mesmo que com raiva, ele vence, porque voltou a ocupar o centro do seu mundo psíquico. Mas quando você some, não para punir, mas porque genuinamente não há mais nada a dizer, você interrompe o fluxo energético que alimentava o jogo. É nesse momento que ele se vê sozinho no espelho. E esse reflexo, ele não sabe como lidar. Jung dizia que toda transformação verdadeira nasce do confronto com a sombra. E o segundo golpe é isso, o confronto direto entre o que ele é e o vazio que você deixa quando não se curva mais. Não confunda com fuga. Isso não é fugir, é o tipo mais avançado de confronto. O confronto interno, onde você escolhe não se render à necessidade de ser ouvido. Você já entendeu que não há escuta ali, apenas estratégia. E com isso, você quebra a única ponte que ainda mantinha você acorrentado à fantasia de redenção. Há um detalhe cruel nesse processo. O narcisista só percebe que perdeu o controle quando já é tarde demais. Ele vai tentar reverter, vai mudar o tom, vai bancar o arrependido, o perdido, o que entendeu tudo agora. Mas observe com atenção. Nada mudou. Ele apenas adaptou a tática. O discurso novo esconde o mesmo veneno. O novo afeto vem com a mesma corda invisível no pescoço.
E se você responder, volta para o centro do palco, onde o script não é seu. E dessa vez, a dor será ainda mais camuflada, ainda mais sofisticada e mais difícil de sair. O segundo golpe exige coragem, não a coragem de enfrentar, mas a coragem de se retirar, de escolher não participar mais do ciclo da dor, de deixar que ele fale sozinho dentro da própria escuridão. Você não precisa gritar, não precisa se justificar, apenas pare e observe como pouco a pouco ele se contorce na tentativa desesperada de recuperar o que nunca amou, mas sempre quis controlar. Esse é o arrependimento que ele sente, não por ter ferido, mas por não ter mais acesso. Ele não sofre por empatia, sofre por perda de domínio. E quando isso acontecer, ele vai tentar inverter o jogo, vai fazer você se sentir culpado. Vai plantar a ideia de que você é o narcisista, que foi você quem fugiu, que foi você quem destruiu tudo. Ele fará isso porque o mundo interno dele não aceita derrota. Mas aqui está a chave, não há o que responder. Quando você compreende a dinâmica, não precisa mais jogar. Carl Jung chamaria isso de transcendência do ego. E é isso que assusta o manipulador. Perceber que não é mais parte da sua equação. Enquanto ele tenta montar um novo jogo, você já não está mais lá, está em outro plano. Um plano onde sua presença não precisa ser provada, sua dor não precisa ser explicada, sua história não precisa de aprovação. E esse estado onde você some de dentro dele, é o segundo golpe, porque o narcisista pode conviver com o desprezo, com o ódio, até com a rejeição. Mas com o vazio que você deixa quando retoma sua consciência, ele não sabe o que fazer. Ele se afoga ali, sozinho. E talvez agora você esteja sentindo algo estranho no peito. Uma mistura de medo e liberdade. Como se algo estivesse finalmente se reorganizando dentro de você. Sinta. Não fuja, esse é o início do seu retorno, e o próximo passo será ainda mais profundo, mais simbólico, mais revelador. Porque existem camadas do seu inconsciente que ainda não foram tocadas, e é lá que os próximos golpes irão agir. Algumas dores não têm som, elas apenas permanecem. Vivem em lugares onde as palavras não alcançam, onde os olhos não enxergam, mas onde o coração sangra em silêncio. Você já sentiu isso? A sensação de estar ao lado de alguém, mas ainda assim se sentir invisível? De gritar por dentro e ele apenas olhar? E sorrir como se nada estivesse acontecendo? Esse é o campo onde o narcisista psicopata constrói o seu reinado. No não dito, no não sentido, no não reconhecido. E é exatamente aí que começa o terceiro golpe. Ele não espera por isso, porque na lógica dele, você sempre voltará. Mais cedo ou mais tarde você vai perdoar, vai justificar, vai se culpar, mas há uma força que ele nunca compreendeu, porque ela não se manifesta no grito nem na vingança. Uma força que não precisa provar nada, que não exige palco, que simplesmente é. Jung chamava isso de integração da sombra, e quando essa força emerge, algo muda para sempre. O terceiro golpe é o mais inesperado de todos. É quando você para de lutar contra ele e começa a se reconectar com tudo aquilo que ele tentou destruir. O terceiro golpe não é sobre o outro, é sobre você. Mas é nele que o narcisista sente o impacto mais profundo. Porque pela primeira vez ele deixa de ser o centro. Pela primeira vez ele não define mais o seu valor. Pela primeira vez, sua existência não gira mais em torno das feridas que ele deixou. Você começa a se lembrar de quem era antes do trauma, antes das manipulações, antes das promessas vazias. E acredite, para alguém que vive de controle, ver você se reconstruir sem a ajuda dele é devastador. Porque ele perde não apenas o poder, ele perde a função. Esse golpe psicológico é quase invisível, mas sua força é tectônica. Ele se manifesta nas pequenas decisões.
Quando você acorda e não sente mais vontade de checar se ele viu sua mensagem. Quando sua respiração já não trava ao ver o nome dele. Quando você passa a ocupar o seu tempo com coisas que não envolvem dor. Quando você volta a sorrir, não por provocação, mas porque encontrou um espaço dentro de si que ele nunca alcançou. O terceiro golpe, portanto, é a sua reconstrução íntima. É o dia em que você volta para casa, para dentro de si. Mas isso não acontece de uma vez. O narcisista psicopata constrói prisões que parecem liberdade. Ele te permite andar, mas só até onde ele te vê. Te permite sonhar, mas só até onde ele te controla. E você aceita, porque não percebe que está preso. Você se acostuma à coleira invisível, ao amor condicionado, ao afeto que custa caro demais, e é nesse ciclo doentio que a sua alma vai se apagando, aos poucos, sem alarde, como uma vela consumida pelo tempo. E é exatamente aí, nesse ponto quase final, que o terceiro golpe precisa acontecer. Precisa ser provocado, precisa ser escolhido. Jung dizia que toda mudança verdadeira vem com um preço, a morte simbólica de quem fomos. Você vai precisar deixar ir a versão de si que acreditou que precisava ser aceita para ter valor. Vai ter que enterrar a voz que pedia desculpas por tudo, a que implorava por migalhas de reconhecimento, a que esperava um "eu te amo" como se fosse oxigênio. Essa versão foi moldada pelo medo, pelo abandono, pela vergonha, mas ela não é você. Nunca foi. E quanto mais você mergulhar em sua reconstrução, mais ele sentirá o terceiro golpe, como uma punhalada que ele mesmo deu, mas que volta agora na forma de liberdade. E isso o corrói. Porque ver você melhor depois dele é insuportável. Não porque ele te amava, mas porque isso prova que ele nunca foi necessário. E para alguém movido por ego e vaidade, essa é a ferida mais insuportável. Perceber que tudo que tentou destruir, floresceu. Que você agora é mais forte, mais inteiro, mais verdadeiro. E que ele é apenas um ponto de lembrança em uma estrada que segue em outra direção. O terceiro golpe não é barulhento, mas ele ecoa no inconsciente do manipulador como um terremoto que nunca cessa. Você pode achar que ainda não está pronto para isso, mas a verdade é que ninguém está. Não existe preparação para renascer, existe entrega. E pouco a pouco, enquanto você se reconecta com a sua arte, com sua fé, com suas amizades verdadeiras, com seu corpo, com seu tempo, ele começa a perceber que perdeu. Não por um ataque, mas por abandono. Não porque você gritou, mas porque você cresceu. E nesse crescimento ele não cabe mais, ele não entende mais, ele não tem mais acesso. E você não precisa esfregar isso na cara dele, não precisa publicar indiretas, não precisa provocar, porque a dor dele não é a sua cura. A sua cura é silenciosa, é íntima. É aquele momento em que você sente o peito leve sem saber explicar. É quando você consegue olhar para o passado e não tremer. É quando a lembrança vem e já não dói. É quando a sua existência deixa de ser sobrevivência e começa, finalmente, a ser vida. Esse é o terceiro golpe, a sua felicidade real, autêntica e descolada dele. Isso ele não suporta. E quando ele tentar voltar, e ele vai tentar, será tarde demais. Porque agora a sua atenção está em outro lugar, em você, em tudo que foi silenciado e agora pede espaço, em tudo que ele tentou apagar, mas que resistiu, e que agora floresce não como resposta, mas como verdade. Porque o narcisista pode destruir muitas coisas, mas ele nunca poderá habitar o coração de alguém que aprendeu a se amar de volta. E é nessa reconstrução que você se torna finalmente intocável, invisível para o controle, inatingível para o abuso. Então, se em algum momento desse vídeo você sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que essa mensagem foi escrita para você,
Clica agora no primeiro comentário fixado e garante a sua cópia do meu livro digital. Como calar um narcisista sem dizer uma palavra. A psicologia inversa revelada. Isso não é só um livro, é um convite, é um sinal, é o primeiro passo para você quebrar o ciclo e começar a se reconectar com a sua própria força, se sentir no peito. Vai lá. Baixe agora, há um instante em que tudo se cala. A guerra cessa, os gritos se afastam e o silêncio se torna tão espesso que você quase pode tocá-lo. Mas é nesse silêncio que o trauma mais profundo se revela. Porque quando o som da manipulação desaparece, você se vê frente a frente com o que restou de si. E por um segundo, tudo parece desabar de novo. Porque por mais que ele tenha ido embora ou sido retirado, as marcas continuam ecoando dentro de você. E é nesse ponto sensível, vulnerável, íntimo, que o quarto golpe começa a se desenhar, não para atingir, mas para purificar. O quarto golpe psicológico é o mais inesperado de todos. É aquele que transforma tudo que foi ferida em força, mas não qualquer força. Não aquela que se veste de armadura e endurece. É a força que permanece suave, que olha para trás sem precisar se defender, que aceita o que viveu não como sentença, mas como origem de algo novo. Jung nos ensinou que não se vence a escuridão fugindo dela, vence-se olhando nos olhos do que assusta. E é por isso que o quarto golpe não se aplica contra o narcisista. Ele se aplica diante dele, e com a calma de quem não precisa mais provar nada. Este golpe vem na forma de presença, de uma presença que não se abala mais com o jogo, com a chantagem emocional, com a velha fórmula de culpa e ilusão. Você já viu esse filme antes, mas agora você assiste de fora. Ele tenta provocar e você não reage. Ele tenta confundir e você não se move, porque algo dentro de você finalmente se consolidou, uma clareza inabalável. Uma certeza serena, e isso o desnorteia. Porque o narcisista psicopata vive para desconstruir a sua percepção da realidade. E quando você mantém sua lucidez intacta diante dele, o espelho quebra. Ele vê a si mesmo sem o véu da manipulação. O quarto golpe, então, se manifesta quando você o encontra e não sente mais medo. Quando você o ouve e não duvida mais da sua intuição. Quando você o observa e não precisa se defender, porque você não está mais em guerra, está em paz, e é essa paz que o destrói, porque ele se alimentava da sua agitação, do seu conflito interno, da sua tentativa constante de ser compreendido por alguém que nunca quis entender. Agora não há mais esforço, há apenas um limite intransponível. Sua consciência desperta. E para ele, isso é insuportável. Esse golpe psicológico não precisa de palavras. Ele acontece em um gesto, em um olhar que não se abaixa, em uma resposta que não vem, em um adeus que nunca foi pronunciado, mas que vibra em cada escolha que você faz. Porque o quarto golpe é esse, sua capacidade de existir completamente fora da narrativa dele, de não dançar mais ao som da música que ele costumava tocar, de não agir mais como o personagem que ele escreveu para você. Agora você escreve, você compõe, você dirige, e ele assiste, e odeia isso. Jung afirmava que aquilo que reprimimos nos controla, mas aquilo que integramos nos liberta. O quarto golpe é exatamente isso, a sua integração. Você parou de reprimir o que doeu, olhou para tudo, sentiu tudo, chorou, gritou, desmoronou, e então se levantou, não como quem nega a dor, mas como quem a transforma. E esse novo estado é irreversível, porque agora você não está mais tentando se livrar das memórias. Está aprendendo a viver com elas sem ser engolido. E isso cria um campo invisível ao redor de você, que o narcisista não pode atravessar. Ele vai tentar se aproximar.
usará outros nomes, outras vozes, outros rostos, porque o narcisista nunca desiste fácil. Mas você não é mais cego, você sente, você percebe, você intui. E essa sensibilidade que um dia ele tentou usar contra você, agora se transformou em escudo. Não uma armadura pesada, mas um campo de luz. Você vê antes, você pressente, e você escolhe. Escolhe não responder. Escolhe não se contaminar. Escolhe não repetir. Esse é o quarto golpe, o poder de dizer não sem precisar se explicar, de não ir mesmo quando ele implora, de não voltar mesmo quando tudo em você quer acreditar que dessa vez é diferente. Ele percebe, no fundo, ele sente que perdeu. Mas não por um confronto, não por uma denúncia pública, perdeu no silêncio, no abandono simbólico, na ausência de energia, perdeu porque você não gira mais ao redor dele. E isso o desmonta, porque o que o sustentava não era o controle em si, era a certeza de que você ainda estava ali, emocionalmente ligado, energeticamente disponível. Quando essa ligação se dissolve, quando esse canal é fechado, ele sente um vazio que não sabe preencher, porque o vazio agora está nele. E você finalmente respira, não como quem venceu uma batalha, mas como quem deixou de guerrear. Porque a verdadeira vitória é interna. É quando o mundo dele deixa de ecoar dentro de você. É quando a sombra dele já não assusta. É quando sua própria luz, mesmo frágil, começa a se expandir. E você entende que está começando de novo, com outro ritmo, outra frequência, outro tipo de amor, por si. Esse é o quarto golpe, a sua paz, a sua serenidade, a sua não resposta. A sua liberdade que não grita, mas transforma tudo. Você já notou como o tempo parece parar quando o trauma se repete? Como se tudo girasse em câmera lenta, os gestos, os olhares, as palavras, como se você estivesse revivendo um filme que já conhece o fim, mas mesmo assim continua assistindo. O corpo sabe, ele responde antes mesmo da mente racional perceber. Os ombros se encolhem, o coração acelera, o estômago aperta, e mesmo sabendo que está diante do mesmo ciclo, você hesita. Você quer acreditar. Você quer que dessa vez a história siga outro caminho, mas não segue, porque o narcisista não muda, ele apenas refina os métodos, e é por isso que o quinto golpe é necessário. Porque ele rompe com um enredo onde você sempre foi a vítima, e te devolve o direito de ser o autor da sua própria história. O quinto golpe psicológico é o corte definitivo da narrativa. Ele é simbólico, é ritualístico, é a quebra do feitiço, porque sim, existe algo quase hipnótico na relação com o narcisista psicopata, algo que vicia, que prende mesmo quando dói. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se repete como destino. E o narcisista é mestre em se disfarçar como destino, como se fosse impossível escapar dele. Como se houvesse algo kármico predestinado e inevitável. Mas essa é a mentira que sustenta o ciclo. O quinto golpe é olhar nos olhos dessa ilusão e destruí-la com a luz crua da verdade. Esse golpe exige coragem, porque ele exige ação. Uma ação concreta. Ele não acontece só dentro. Ele precisa sair, precisa se manifestar em atitudes. É quando você deixa de apenas entender que está sendo manipulado e começa a agir como quem não aceita mais o papel de boneco no teatro dele. É o momento em que você encerra o jogo com um gesto simbólico que ele jamais espera. Uma carta não respondida, um número bloqueado, uma porta fechada, uma rede social deletada, um nome retirado da lista de prioridades. É o fim da fantasia de que ele ainda tem espaço no seu presente. Esse é o quinto golpe, o gesto final de libertação simbólica. O narcisista psicopata se alimenta da sua hesitação,
da sua dúvida, da sua culpa. Quando você hesita, ele avança. Quando você silencia, ele interpreta como sinal verde. Quando você adia o fim, ele escreve um novo começo. Um começo onde você, de novo, será o escravo da narrativa dele. Mas quando você age com firmeza, algo se rompe. Ele sente, não entende de imediato. Primeiro ele nega, depois tenta inverter, depois se faz de vítima. Mas lá no fundo, onde nem ele consegue mentir para si, ele percebe. Você saiu da hipnose, você cortou o cordão, você queimou a ponte que sempre deixava aberta. Esse gesto, tão simples, mas tão profundo, ativa algo ancestral dentro de você. Algo que talvez tenha sido silenciado desde a infância. É a sua soberania psíquica voltando. O direito de dizer não, de dizer basta, de dizer, a partir daqui, eu escolho o que me toca. E para alguém como ele, isso é insuportável. Porque o narcisista psicopata não quer apenas sua presença física. Ele quer morar dentro da sua mente. Ele quer manipular seus sonhos, seus pensamentos, suas decisões. E quando você cria esse corte, esse gesto firme, esse símbolo final, você o expulsa do seu templo interno. E esse exílio é o quinto golpe. Mas esse gesto não é fácil. Ele vem com dor, vem com luto, vem com a sensação de perda, mesmo quando o que está sendo perdido é exatamente o que te fazia sofrer. Porque sua mente vai tentar sabotar, vai tentar fazer parecer radical demais, vai chamar isso de exagero, vai tentar te convencer de que talvez ele mereça uma última chance. Porque o trauma cria esse laço tóxico entre dor e apego. Jung chamava isso de identificação com o complexo. É como se você tivesse se fundido com a dor, e cortá-la fosse como cortar a si mesmo. Mas a verdade é o oposto. Ao cortar, você se encontra. E nesse encontro, algo mágico começa a acontecer. Você percebe que ele nunca foi seu lar, nunca foi sua metade, nunca foi seu destino. Ele foi o espelho distorcido da parte de você que não sabia amar a si mesma. E agora, com esse gesto final, com esse quinto golpe, você começa a respirar fora da caverna. A luz ainda dói, mas é uma dor boa, uma dor de retorno, uma dor que avisa que você está voltando para si. E cada dia longe dele é um dia mais perto de quem você nasceu para ser. Antes da manipulação, antes do trauma, antes da perda de identidade. E ele, claro, vai reagir. O narcisista psicopata sempre reage quando sente que está perdendo o trono. Vai tentar teatralizar o sofrimento, vai dizer que mudou, vai apelar para o que restou do vínculo, vai dizer que você está sendo cruel. Mas preste atenção, quem acusa você de ser cruel por se proteger nunca te amou. Ele te usava, e agora, sem acesso ao seu mundo interno, ele desmorona. Porque o narcisista sem controle é como um rei sem reino. Ele existe, mas não governa. Ele tenta, mas não manda. Ele grita, mas você já não ouve. Isso o devasta. E você avança. Ainda com medo, ainda com cicatrizes, mas com passos firmes, porque agora não há mais cordas invisíveis, não há mais esperas secretas. Não há mais mensagens arquivadas esperando um retorno. Você vive, de verdade, com presença, com escolha, com integridade. Você se reescreve, e esse recomeço, embora pareça sutil, é o que mais fere quem tentou te destruir. Porque o maior castigo para quem vive da sua fraqueza é te ver forte, te ver livre, te ver inteiro. Esse é o quinto golpe, a sua ruptura definitiva, a sua libertação consciente, o seu gesto final. Não como vingança, mas como renascimento. Porque há dores que só se curam quando você toma uma decisão que sua alma já havia tomado há muito tempo, mas que seu coração ainda hesitava em seguir.
E agora não hesita mais. Você já percebeu como o narcisista sempre parece um passo à frente? Como se ele soubesse exatamente onde tocar, o que dizer, qual expressão usar, para quebrar algo dentro de você. Não por acaso, não por impulso, mas com frieza calculada. Ele estuda seus gestos, sua linguagem, suas feridas, e como um escultor do caos, molda sua ruína gota a gota, com gestos que parecem inofensivos. E você, aos poucos, se acostuma com o desequilíbrio, com a dúvida, com o peso de justificar cada pensamento. Mas há um instante, e ele chega, mesmo que demore, em que o jogo inverte. E esse instante se chama despertar. Quando você não apenas enxerga quem ele é, mas vê quem você estava se tornando ao lado dele. É nesse espaço que o sexto golpe começa a tomar forma. O sexto golpe psicológico é o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais devastador para o ego do narcisista psicopata, porque não se trata de sumir, não se trata de resistir e nem de romper. O sexto golpe é mais elevado. Ele acontece quando você começa a sorrir de verdade. Sim, sorrir. Parece simples demais, mas é isso que o desestabiliza. Ver que a sua luz voltou. Ver que, apesar de tudo o que ele fez, você ainda tem brilho. Que a alegria não morreu. Que o trauma não venceu. Porque para o narcisista, sua felicidade sem ele é a maior humilhação. Carl Jung nos ensina que o homem encontra a si mesmo no momento em que para de correr do seu próprio inconsciente. E isso inclui parar de fugir da própria luz. Sim, da própria luz. Porque depois de tanto tempo sendo diminuído, criticado, sabotado, você começa a acreditar que não merece brilhar, que ser feliz é arriscado, que a felicidade provoca castigo, e é isso que ele queria, fazer você se autocensurar, se autoabandonar. Mas o sexto golpe é esse grito silencioso do seu ser. Eu ainda existo, e não apenas existo, eu mereço alegria. Esse golpe se manifesta quando você começa a reconstruir sua vida emocional. Quando você permite, mesmo com medo, que pessoas saudáveis se aproximem. Quando você se permite rir com leveza, comer com prazer, descansar sem culpa, amar sem implorar. O narcisista observa, de longe ou de perto, e não entende, porque na lógica doentia dele, você deveria estar implodindo. Você deveria estar em ruínas. Porque ele se acha indispensável. Ele acredita que você só é algo através dele. E quando você vive plenamente sem ele, ele entra em colapso silencioso. Mas esse sorriso precisa ser verdadeiro. Não fingido, não postado para provocar. Ele precisa vir de dentro, da alma que começou a se reorganizar. E isso leva tempo. Porque o corpo guarda a memória da violência psicológica. O sistema nervoso ainda se assusta. A mente ainda repete velhos padrões. Mas um dia você percebe que está rindo e que não é um riso de defesa nem de sobrevivência. É um riso puro. Um riso que vem da alma que se permitiu respirar outra vez. E quando isso acontece, o sexto golpe é acionado. Porque o narcisista não pode competir com sua paz. Você pode achar que isso é pequeno demais para desestabilizá-lo. Mas não é. O narcisista psicopata não suporta a alegria alheia que não depende dele. Ele pode tolerar sua força, desde que ela tenha sido construída sob a tutela dele. Ele pode até admirar sua inteligência, desde que a use para servi-lo. Mas a sua felicidade autêntica, aquela que não olha para trás, essa ele odeia, porque ela é a prova de que ele não é Deus, de que ele não é centro, de que ele passou e você floresceu depois dele. Essa ideia é insuportável para o ego patológico dele. Jung dizia que toda luz projeta uma sombra, e você é agora a luz que o confronta sem dizer uma palavra. A luz que mostra o que ele poderia ter sido, mas escolheu não ser.
porque enquanto você sofre e se recupera, ele apenas se repete. Anda em círculos, veste novas máscaras, mas carrega a mesma escuridão. E quando ele olha para você e vê que você rompeu o ciclo, que você se transformou, que você vibra em outra frequência, ele sente a verdade que tenta evitar. Você venceu, não ele. E vencer nesse contexto não é dominar, não é se vingar. Vencer é amar sem medo, é confiar sem se mutilar, é viver sem se esconder. É acordar de manhã com aquela pequena alegria que não precisa de aplausos. É construir uma vida em que a dor foi reciclada em sabedoria. É quando o amor próprio não é discurso, é prática. Quando você escolhe, todos os dias, não voltar para aquele mundo de manipulação. Não porque odeia, mas porque não cabe mais. Essa leveza, esse movimento calmo, é o sexto golpe. Ele tenta entender, tenta achar rachaduras, tenta descobrir se é tudo encenação, mas não é. Porque sua cura não é um espetáculo, é um processo íntimo, real, profundo, que não depende da dor dele, apenas da sua liberdade. E você está livre, ainda se curando sim, ainda com marcas, claro, mas livre. E isso o fere mais do que qualquer insulto, porque ele não pode mais te afetar. Você sorri e ele se destrói por dentro, porque o que ele tentou apagar brilha. Esse é o sexto golpe, a sua alegria de volta, não como revanche, mas como ressurreição. Há uma diferença brutal entre o silêncio da submissão e o silêncio da consciência. O primeiro é sufocante, paralisante, aprisionado. Já o segundo é soberano. É o silêncio de quem já não precisa mais explicar, convencer ou resistir. Um silêncio que fala mais do que qualquer palavra. Um silêncio que, quando emanado de dentro de alguém que sobreviveu à manipulação, torna-se insuportável para o narcisista psicopata. E é nesse vácuo de controle, onde ele já não ouve mais seus gritos de socorro, nem seus pedidos de amor, que o sétimo golpe começa a emergir. Um golpe que não fere, mas desmorona tudo o que ele acreditava. Controlar. O sétimo golpe psicológico não é dado de forma direta. Ele é plantado como uma semente silenciosa no solo fértil da sua reconstrução. Ele não explode, ele não estoura, ele cresce, discreto, soberano, inabalável. E quando floresce, revela aquilo que o narcisista mais teme. Você agora tem voz. E não precisa mais gritar. Você se comunica com gestos, com ações, com ausências calculadas, com presença plena nos lugares onde ele não existe mais. Carl Jung nos ensinou que há um tipo de consciência que não precisa combater a sombra, basta iluminar-se. Este golpe é brutal porque expõe a maior fraqueza do narcisista, a de não conseguir mais te desequilibrar. Ele lança uma provocação e você não reage. Ele inventa uma distorção e você não se defende. Ele te acusa e você não se justifica. Ele cria um escândalo e você não aparece. Ele espera o contra-ataque, mas ele nunca vem, porque o campo de batalha já não é mais o mesmo. Você não está mais na guerra, está em paz. Uma paz que desarma, que desmoraliza, que desmonta as estruturas invisíveis que ele usava para manter você girando em torno da culpa. O sétimo golpe é o colapso do controle emocional. Não o seu, o dele. Porque agora, a cada tentativa de te desestabilizar, ele se vê diante de um espelho onde suas estratégias não surtem mais efeito. O que ele mais temia aconteceu. Você aprendeu a não se intoxicar com a energia dele. Você aprendeu a reconhecer os jogos, a ler os padrões, a entender que por trás de cada sorriso dele há um script. E isso te dá um tipo de poder que ele nunca teve. O poder de ver, mas não se confundir, de ouvir, mas não se afetar, de lembrar e não sangrar. E esse poder, que vem da sua nova lucidez emocional,
o devasta, porque o narcisista não vive apenas para controlar, ele vive para sentir que controla. Ele precisa da resposta, do drama, da reação, do choro, do escândalo, da instabilidade. Quando você responde com silêncio lúcido e ausência emocional, o script quebra. A ilusão se desfaz. A máquina emperra. Ele fica sem função. Porque não há prazer maior para ele do que ver você se desconstruindo por causa de algo que ele disse ou fez. Mas agora, diante da sua firmeza silenciosa, é ele quem começa a se fragmentar. Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós se projeta nos outros. E quando o narcisista não pode mais projetar suas próprias sombras em você, ele começa a se engasgar com elas. Ele as sente com intensidade, ele as teme. Ele tenta transferi-las para outro, mas a projeção não encontra mais campo, porque você não se reconhece mais nas acusações dele. Você não se confunde mais com as inversões dele. Você não se comove mais com o teatro dele. Você se separou energeticamente. E essa separação é o 7º golpe, um corte psíquico definitivo. Esse golpe é tão impactante porque ele é invisível. Ele não tem barulho, não tem plateia, não tem discurso. Ele é interno, silencioso. Só você sabe que está aplicando. Só ele sente que está apanhando, porque é um colapso interno. Não físico. É a queda do império que ele construiu dentro da sua mente. Um império que você desfez peça por peça, sem armas, sem vingança, sem fúria, apenas com clareza. E é essa clareza que o persegue agora. Porque ele percebe que não há mais canal, não há mais eco, não há mais acesso, não há mais você onde ele um dia reinou. Você agora caminha por outro terreno, um solo firme, reconstruído, doloroso, sim, mas real. Você não vive mais no mundo de ilusão que ele criou. Você sente as emoções, sim, mas elas não te dominam. Você tem gatilhos, sim, mas agora os reconhece. Você ainda tem memórias, mas elas não te engolem mais, porque você reorganizou seu mundo interno. E o lugar que ele ocupava está vazio. E esse vazio, para ele, é um grito de perda, um lamento sem fim. Porque o que ele mais teme é exatamente o que você agora se tornou, inacessível. E isso para ele é imperdoável, porque o narcisista psicopata não sabe lidar com a impotência. Ele pode suportar a raiva, pode suportar o confronto, mas a sua lucidez, a sua paz, a sua desconexão emocional, isso ele não aguenta. Isso o coloca diante do que ele é, vazio, porque sem o seu drama, sem a sua dor, sem a sua validação, ele é apenas um eco dentro de si, um som que ninguém mais ouve, um personagem que perdeu a plateia. O 7º golpe, então, é isso. O seu silêncio que não é fuga, é clareza. Sua ausência que não é castigo, é libertação. Sua neutralidade que não é frieza, é maturidade. E isso, no fim, o faz se arrepender de algo que ele nem entende direito. Ele não sente culpa, mas sente perda. Não sofre por empatia, mas sofre por não ter mais influência. Porque o que ele não suporta é saber que você existe plenamente fora dele. Há uma cena que se repete em silêncio dentro de muitas almas marcadas por essa relação. O narcisista indo embora, não com dor, não com remorso, mas com aquela mesma indiferença cortante de sempre. Como se tudo o que você deu, suportou, amou e sacrificou tivesse sido nada. E ainda assim, mesmo diante da frieza dele, algo em você permanece esperando que ele volte e diga o que nunca disse. Eu errei. Mas isso nunca acontece, porque, para o narcisista psicopata, arrependimento é um sentimento desconhecido, a não ser quando você aplica o 8º golpe. O 8º golpe psicológico não se parece com um golpe. Ele não vem com força, com corte, com denúncia. Ele vem com transcendência. E é justamente isso que o torna fatal para a estrutura de controle do narcisista.
É o último e mais sutil movimento. O momento em que você para de lutar para fazer sentido na mente dele e passa a fazer sentido apenas para si. É o fim da guerra, o fim da resistência. É o instante em que você se recusa a carregar qualquer parte do que ele tentou te envenenar. Carl Jung dizia: a liberdade não é alcançada ao mudar o mundo, mas ao mudar a relação com o mundo. E é isso que o oitavo golpe faz. Ele muda tudo, sem tocar em nada. Ele espera que você continue tentando se explicar. Espera que você ainda queira ser compreendido. Ele conta com sua necessidade de justiça, mas quando você abre mão disso, quando você para de exigir que ele entenda a gravidade do que fez, ele se vê no vazio. Um vazio que não tem como preencher. Porque ele sempre teve poder sobre você enquanto você esperava algo dele. O oitavo golpe quebra isso. Ele acontece quando você abre mão da expectativa. Quando você aceita de verdade que não há reparo, não há arrependimento, não há retorno. E em vez de se desesperar por isso, você respira. Essa aceitação é terrível para o narcisista, porque ela encerra o contrato energético que sustentava o vínculo. Era o fio invisível da esperança que o mantinha presente. Mas agora você parou de esperar, e isso é o fim. Ele percebe, ele sente, ele não vê mais nos seus olhos o brilho de quem anseia. Não sente mais na sua voz a urgência de quem implora. Não percebe mais em você a abertura de quem está disposto a dar outra chance. E nesse instante ele colapsa, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque para ele, não existir dentro de você é o maior dos castigos. O oitavo golpe não busca punição. Ele não mira a dor do outro. Ele não tenta provar nada. Ele simplesmente se retira. Mas não do corpo, nem da presença física. Ele se retira energeticamente, emocionalmente, arquetipicamente. E o narcisista sente isso como se fosse morte. Porque o jogo, para ele, não era sobre estar com você. Era sobre ter você. Ter acesso, ter domínio, ter a certeza de que, em algum lugar dentro de você, ele ainda reinava. Mas agora, tudo o que ele encontra é ausência. Ausência sem mágoa. Ausência sem ódio. Ausência sem expectativa. Ausência real. Esse é o ponto final invisível. E é também o começo de uma nova era dentro de você. Porque nesse ponto, você não precisa mais reconstruir nada. Você começa a criar do zero. Uma nova história. Uma nova linguagem. Uma nova forma de se ver, se escutar, se tocar. Você já não está tentando consertar as ruínas, está plantando em outro terreno. E isso o narcisista não alcança. Ele vê você se afastando, mas não como quem foge, como quem cresce. E o que é o crescimento para alguém que vive de controle? É o fim do domínio, o fim da influência, o fim do império que ele construiu dentro de você. Jung nos lembrava que a maior cura não está em destruir o outro, mas em integrar o que ele ativou em nós. E é exatamente isso que o oitavo golpe realiza. Ele transforma o veneno em antídoto, a dor em portal, a queda em semente. Você não precisa mais voltar ao passado para entender o que deu errado. Você entende que deu errado porque era falso. Porque o que havia ali nunca foi amor. Foi ilusão, necessidade, carência, medo. E agora você caminha com outra consciência. Uma consciência que não se curva mais à manipulação, ao gaslighting, à dúvida. A verdade é que o narcisista nunca espera que você vá embora assim, em silêncio, sem carta de despedida, sem cena, sem lágrima visível. Ele espera escândalo, espera drama, espera clímax, mas o que você dá é apenas um gesto leve, sereno, limpo, como quem devolve uma peça que não pertence mais ao quebra-cabeça. E isso o destrói, porque
Sua paz é algo que ele jamais poderá tocar. Sua reconstrução acontece em uma frequência que o ego dele não compreende. Você saiu do tabuleiro e agora ele joga sozinho contra o vazio. E sim, ele vai tentar voltar. Vai mandar mensagens, vai usar terceiros, vai tentar parecer frágil, vai tentar te fazer rir de novo. Mas tudo será em vão, porque agora você enxerga além da performance, além da voz doce, além do pedido disfarçado de mudança, e não há mais eco dentro de você, não há mais espaço onde ele possa se infiltrar. O jogo acabou, não com um grito, mas com uma decisão silenciosa. Você despertou, e esse despertar é definitivo. Esse é o 8º golpe, o mais invisível, o mais poderoso, o mais cruel para quem só soube dominar. Porque não se trata mais dele, nem da dor, nem da vingança. Se trata de você, da sua integridade, da sua liberdade, do seu retorno. E esse retorno é algo que ele nunca poderá apagar. Há cicatrizes que não se veem, mas vibram. São pulsações silenciosas que nos habitam. Memórias que ardem não pelo que doeram, mas pelo tempo que demoramos a entender que merecíamos mais. E agora, aqui, algo dentro de você sabe. Esta jornada não foi apenas sobre ele. Foi sobre tudo o que você foi obrigado a silenciar para caber onde nunca deveria ter entrado. O que você enfrentou não foi só a dor de ser manipulado. Foi o luto por uma versão sua que quase se perdeu. Cada golpe descrito nesta travessia não foi um ataque. Foi um espelho. Um chamado simbólico para aquilo que Jung chamaria de processo de individuação, o retorno para si mesmo após vagar pelas sombras de outra pessoa. Você não destruiu o narcisista, você se descolou dele, você o tirou do altar onde ele jamais deveria ter sido colocado. E esse deslocamento é o que ele jamais entenderá. Porque para quem vive do controle, nada é mais aterrador do que perceber que perdeu o direito até de ser lembrado. Você não apenas sobreviveu, você renasceu. E renascer é doloroso, porque exige deixar morrer tudo aquilo que um dia foi abrigo, mesmo que fosse um abrigo feito de medo. Agora, o que resta é espaço. Espaço para criar uma nova linguagem com a vida. Espaço para amar sem vigilância. Espaço para respirar sem pedir permissão. O que antes era cativeiro, hoje é possibilidade. E o que antes era confusão, agora é lucidez. Mas essa lucidez não grita. Ela sussurra. Ela se revela em gestos mínimos, na paz de uma tarde comum, no prazer de um café que não precisa ser dividido com quem não sabe receber. Essa paz silenciosa é a sua revolução. O narcisista foi ruído, você é som. O narcisista foi caos, você é reconstrução. O narcisista foi prisão, você é travessia. E o que ele perdeu foi exatamente o que tentou destruir, sua luz. Você pode sentir agora esse peso novo, mas ele não oprime, ele ancora. É o peso da verdade assumida, da dor transmutada, da liberdade reconquistada. Nada do que você viveu foi em vão. Porque cada queda, cada lágrima contida, cada eu me odeio por voltar, te trouxe até este ponto. E este ponto é sagrado. Porque é aqui que você para de andar em círculos. É aqui que você começa a subir. Carl Jung nos lembraria que aquilo que nos fere também nos revela. E você, agora, começa a enxergar com outros olhos, não só o outro, mas a si. E a pergunta que ecoa não é mais por que ele fez isso comigo, mas por que eu aceitei. E mesmo essa pergunta, quando feita com amor, não machuca, ela liberta. Porque não é acusação, é convite. Convite para nunca mais se trair, nunca mais se abandonar, nunca mais se calar. E se em algum momento você sentir saudade, não se culpe, porque nem toda saudade é de quem se foi. Muitas vezes é saudade de quem você era antes de ter sido invadido. Quando isso acontecer, respire,
E lembre-se, você está voltando, cada vez mais inteiro, mais consciente, mais dono de si. E se o passado tentar bater à porta com voz disfarçada de promessa, olhe nos olhos do eco e escolha o silêncio. Você não precisa de vingança. Sua cura é o fim da guerra. Seu perdão não é para ele, é para você mesmo, por tudo que permitiu enquanto ainda não sabia se proteger. E agora sabe. Sabe tanto que o simples ato de seguir em frente é o golpe final. Um golpe que não machuca, mas liberta. Um golpe que não fere, mas fecha a ferida. Um golpe que não ecoa no outro, mas repousa em você como renascimento. E se este vídeo te tocou de algum modo, se ele despertou algo adormecido, se ele colocou nome em alguma dor sem voz, então não guarde isso só para você. Comente o que sentiu, compartilhe com quem precisa, deixe seu gesto de presença nos likes e se inscreva. Porque seguir juntos nesta jornada é mais do que engajamento, é pertencimento. E você pertence ao que te cura, não ao que te prende. Às vezes a alma não quer conselhos, ela quer testemunhas. Que este vídeo tenha sido isso. Uma testemunha silenciosa da sua volta para casa.